é que se ganha a escrever online em Portugal? Não nos Estados Unidos, nem no Brasil, em Portugal, com recibos verdes e impostos reais. Neste vídeo vou mostrar-te os números exatos, desde os 500 euros por mês, como um extra, até acima dos 2.000 euros por mês, como uma profissão a tempo inteiro. E eu sei o que é que estás a pensar. Será que isto é uma profissão a sério? Não te preocupes que eu vou-te mostrar da forma mais transparente possível. E antes que penses quem é que sou eu para te dizer isto, uma pequena introdução. Nos últimos anos eu faturei mais de 80.000 euros por ano a escrever online, já formei mais de 500 pessoas a fazer o mesmo e criei o único software de copywriting que existe em Portugal. Mas nada disto caiu do céu. Eu não sou uma herdeira, tá? Há uns anos eu estava com 50.000 euros em dívidas. A minha antiga empresa sofreu imenso com a pandemia Covid-19, era uma empresa do setor do turismo e deixou-me com muitas contas para pagar, reembolsos para fazer e um mega mal-estar. Nessa altura eu tinha só duas certezas. A primeira é de que eu não ia voltar a trabalhar por conta de outrem. Nada contra, mas não é uma coisa que eu queira para mim. A segunda é que eu queria constituir família. E se ia ter filhos, eu queria estar presente. Não queria ser a pessoa que tem que sair de casa às 8 da manhã para chegar a casa às 8 da noite e repetir tudo no dia seguinte. E como eu já trabalhava ou seja, já tinha tido contacto com o online desde 2013, eu pus as mãos na massa e procurei clientes. Gestão de redes sociais, publicidade online, eu fazia o que as pessoas pediam. Mas ao fim de algum tempo eu percebi uma coisa. Os resultados que eu tinha eram melhores do que outras pessoas que faziam praticamente a mesma coisa. E a diferença não estava nas ferramentas nem na estratégia, estava na forma como eu escrevia. E foi também por essa altura que eu encontrei um livro que fez a diferença. O Building a Story Brand. E foi com este livro que eu descobri que é perfeitamente possível ganhar dinheiro com escrita online. Sem estar a vender livros, ou seja, nada a ver com livros, nada a ver com jornalismo, inclusive. É um tipo de escrita com o qual tu interages todos os dias, nas redes sociais, nos e-mails que recebes, nos anúncios que te aparecem no telemóvel, mas provavelmente nunca te passou pela cabeça que alguém é pago para escrever aquilo. Ao longo deste vídeo eu vou-te mostrar os 3 níveis de faturação de quem trabalha com escrita online. O primeiro é para quem quer um extra, 500 euros por mês, mais ou menos. O segundo é para quem quer fazer disto profissão a sério, portanto 1.500 euros por mês, mais coisa, menos coisa. E o terceiro é para quem quer levar isto a outro nível, acima dos 2.000 euros por mês. Mas preciso dizer uma coisa muito importante nesta ótica de transparência. Estes 3 níveis não foram o meu caminho. Eu fui atirada para o fundo da piscina e tive que aprender a nadar em tempo recorde, porque eu tinha 50.000 euros de dívida às costas. Estes 3 níveis foram um caminho que eu criei depois de todos os erros que eu cometi, para que tu não tenhas de passar pelo que eu passei. E no nível 1, o dos 1.500, eu vou mostrar-te uma coisa que ninguém faz quando fala sobre trabalhar por conta própria em Portugal e que muda completamente a forma como tu olhas para estes números. Então bora ao primeiro. Como é que se chega aos 500 euros por mês? A matemática é simples e quero que tu olhes para estes números com atenção, porque é aqui que a coisa deixa de parecer abstrata e passa a ser real. Um cliente de escrita online paga-te em média 250 euros por mês, quando tu és iniciante. Então 2 clientes, 500 euros por mês. Tempo que tu precisas para gerir mais estes 2 clientes, mais ou menos, 3 horas por semana. Não é por dia, é por semana. Vou repetir porque eu quero que isto fique mesmo claro e assente bem. 500 euros por mês, 3 horas por semana. Portanto, estamos a falar de um bocadinho mais de metade do salário mínimo em Portugal por bem menos horas de trabalho. E eu sei que neste momento podes estar a pensar, certo, ok, mas o que é que eu faço exatamente por esses 250 euros? O que é que um cliente me pede? Aqui estamos a falar de coisas como escrever publicações para as redes sociais de uma empresa, escrever e-mails que essa empresa envia aos seus clientes, textos para websites, descrições de produtos de lojas online, legendas para Instagram, scripts para vídeos, como este que estás a ver aqui agora. Tudo isto são coisas que as empresas precisam todos os dias, todas as semanas, todos os meses, mas que não têm tempo ou capacidade para fazer internamente. Então tu passas a ser a pessoa que faz isso por elas. E em troca, elas pagam-te todos os meses, quase como se fosse uma mensalidade. E pensa nisto assim, e porquê é que tem que ser uma mensalidade? Porque tu até podes trabalhar com eles só uma vez, mas esse trabalho pontual é como encher um balde com copos de água. De cada vez que o balde esvazia, ou seja, terminas de trabalhar com esse cliente, tu tens que ir atrás de mais copos com mais água para encher o balde, ou seja, mais clientes. Quando tu tens clientes mensais, tu tens uma espécie de uma torneira aberta. A água cai todos os meses, tu deixas, não precisas andar sempre a ir buscar. E se tiveres 2 clientes, tens 2 torneiras, 500 euros por mês. Agora, qual é que é o verdadeiro obstáculo neste nível? Não é técnico, não é saber ou não saber escrever e nem é se precisas ou não de um curso de 3 anos. Ele é inteiramente emocional. A primeira vez que eu tentei vender os meus serviços, eu ouvi não. A segunda vez, ouvi não outra vez. A terceira tentativa foi a mesma coisa. E a vontade de desistir é enorme, porque ninguém gosta de ouvir não. Ninguém gosta de se expor, ninguém gosta de ser rejeitado. É desconfortável, é frustrante e a cabeça começa logo tipo, às vezes eu disse-te que não ia funcionar. Mas a verdade é que na maioria dos casos, em 10 tentativas tu arranjas um cliente. 10. Não 100, não 1.000, 10 tentativas. O problema é que a maioria das pessoas desiste à terceira.
E eu percebo mesmo porquê. Porque quando tu estás a começar uma coisa nova e ouves 3 vezes não, o teu cérebro interpreta isso como um sinal para parar. Mas não é. É um sinal de que ainda não chegaste ao sim. E eu aqui preciso dizer uma coisa com toda a honestidade. Se estás à espera de enviar uma mensagem e receber um sim imediato, muito possivelmente não vai acontecer. Mas quase nunca acontece, não é? Mas se estiveres disposto ou disposta a ouvir 7, 8, 9 vezes não para ouvir um sim, esse sim vai valer 250 € por mês durante vários meses. E o teu segundo sim, igual. E de repente tens 500 € por mês que não tinhas antes. E se estás a olhar para estes 500 € por mês e a pensar, mas isso não me vai mudar a vida. Pensa outra vez. Porque 500 € mês é aquela viagem à Disney que tu prometes aos teus filhos há 3 anos ou mais, mas que nunca conseguiste fazer. É aquela viagem em família que anda adiada desde sempre. É a remodelação da cozinha que já devias ter feito, mas que o dinheiro nunca chegava. É conseguir respirar um bocadinho no final do mês, em vez de andar a contar cêntimos na conta e rezar para que nada de inesperado aconteça. 500 € por mês não é pouco. 500 € por mês, para muitas famílias em Portugal, é a diferença entre sobreviver e começar a viver. Tipo ir jantar fora, de vez em quando. E para quem quer começar exatamente por aqui, do zero absoluto até ao primeiro cliente, eu tenho um curso gratuito, por e-mail, que te guia passo a passo neste processo. Sem treta, sem encher chouriço. Tu inscreves-te, recebes os e-mails, segues os passos e no final tens as ferramentas para arranjar o teu primeiro cliente. Mas agora vamos falar sobre o que é que acontece quando 500 € por mês deixa de ser efetivamente suficiente. Quando tu olhas para estes 500 € e pensas, eu quero que isto deixe de ser um extra. Eu quero que isso passe a ser a minha vida. Quando eu estava com 50.000 € em dívidas, este nível 0 não podia ser opção para mim. Eu não podia simplesmente ganhar 500 € por mês. Não dava. Eu com 500 € por mês eu não pagava as minhas contas. Tinha carro, tinha casa para pagar, além de tudo o resto, claro. Não é? Eu precisava de viver disto logo, de um dia para o outro. Então tinha que ser o meu full time. E foi aí que eu comecei a cometer um monte de erros. Eu cobrei pouco durante meses. Porquê? Porque eu nem sabia quanto é que devia cobrar. Eu só fiz as contas passado muito tempo. Eu aceitei clientes que não se interessavam verdadeiramente pelo que eu fazia. Clientes que mudavam o objetivo todos os dias, pediam revisões infinitas, que não respeitavam os prazos de pagamento. E eu aguentava tudo porque eu achava que não podia dizer não. Eu achava que, como estava a começar, como tinha contas para pagar, tinha que aceitar tudo o que aparecesse. E o pior de todos, eu não separava o dinheiro do negócio do meu dinheiro pessoal. O dinheiro entrava todo para a mesma conta e no final do mês eu nunca sabia se estava a ganhar ou a perder. Parecia que estava tudo bem, mas na realidade não estava. E eu estou a contar-te isto por uma razão muito simples. Se vais fazer esta transição de extra para full-time, eu quero que tu saibas que a coisa não é assim tão linear quanto isso. Não é, hoje ganho 500 €, amanhã passo a ganhar 1.500. Não. Há meses bons e há meses maus. Há clientes que desaparecem do nada, há meses em que tu vais duvidar de tudo e vais perguntar-te se fizeste a escolha certa. Mas a verdade é que funciona. Se tu não desistires, funciona. E agora vou-te mostrar os números tal e qual como são. Neste nível aqui existem 2 caminhos para chegar aos 1.500 € por mês. O caminho A é o caminho do volume. Então, se tiveres 5 a 6 clientes a pagar-te entre 250 a 300 € por mês, isto funciona. Só que, o que é que vai acontecer? Vais acabar por gerir muitos clientes ao mesmo tempo e isso consome tempo e energia. Mas é um caminho possível e um caminho que já vi vários dos meus alunos a fazer com sucesso. E depois tens o caminho B, que é o da especialização, em que, em vez de cobrar 250 € por cliente, passas a cobrar 400 ou 500 por cliente e geres 3 a 4 clientes ao mesmo tempo. Tens menos clientes, mas mais bem pagos. A diferença tem a ver com especialização. Então, em vez de fazeres um bocadinho de tudo, tu decides focar-te numa área. Ou e-mail, redes sociais, lojas online, anúncios. E tu entregas muito mais valor nessa área e é por isso que consegues cobrar mais. Em ambos os casos, estamos a falar de 5 a 6 horas de trabalho por dia. Não são 8 nem 10. Não estamos a falar daquelas jornadas intermináveis em que tu sais de casa de manhã, voltas à noite morta, 5, 6 horas por dia a trabalhar de casa é o suficiente. E o caminho B é o que eu recomendo pessoalmente, porque é o que transforma isso de ser mais um freelancer em a pessoa que as empresas querem contratar. É a diferença entre competir por preço e competir por valor. E é esse salto que a maioria das pessoas não faz. Não porque não consiga, mas porque nunca ninguém lhes mostrou como é que elas deviam fazer. E agora vem a parte que eu te prometi no início. A conta que ninguém faz quando fala de trabalhar por conta própria em Portugal. É agora. Então, 1.500 € por mês em recibos verdes não são 1.500 € por mês no bolso. Toda a gente que fala de rendimentos online esquece convenientemente desta parte. Ou não fala dela de propósito porque não fica tão bonito, não é? Mas eu vou falar. Porque se vais tomar uma decisão sobre a tua vida, eu acho que a tens de tomar com base em números reais, não é? Então, em Portugal, quando tu faturas 1.500 € por mês como trabalhador independente, ou seja, recibos verdes,
Depois de tu pagares os teus impostos e a segurança social, vais trazer para casa aproximadamente 1.200 euros limpos por mês. Isto pelo menos no teu primeiro ano. Pensa assim, 1.200 euros por mês, a trabalhar de casa, 5, 6 horas por dia, com o horário tu decides, sem chefe a controlar a que horas chegas, sem trânsito de manhã e à noite, sem sair de casa antes dos teus filhos acordarem e chegar quando eles já estão a dormir. 1.200 euros por mês e quando o teu filho acorda de manhã, tu estás lá. Quando ele chega da escola à meia da tarde, tu estás lá, ou vais tu buscá-lo. Quando ele quer mostrar-te o desenho que fez, tu estás lá. Não estás num open space a fingir que trabalhas enquanto contas as horas para ir para casa. Se é perfeito? Não. Não é perfeito. Há dias difíceis, há deadlines apertados, há semanas em que trabalhas mais do que gostavas. Mas a diferença, e esta diferença é gigante, é que és tu que decides como é que é o teu dia. Não é um chefe nem uma empresa. Não é um horário que alguém desenhou para ti. És tu. E tudo isto começa pelo mesmo primeiro passo, arranjar o primeiro cliente. E se ainda não fizeste, o curso gratuito que te deixei na descrição deste vídeo, aí em baixo, é onde tu começas. É o caminho mais curto entre o nunca fiz isto e o acabei de receber o meu primeiro pagamento. Mas também preciso ser honesta contigo sobre uma coisa. Porque eu prefiro que tu saibas agora do que depois acabes por descobrir sozinho ou sozinha. A maior parte das pessoas que chega a este nível fica completamente travada aqui. Fica bloqueada. Fica entre os 1.100 e 1.200 euros por mês e não sai dali. Sabes porquê? Porque se acomodam. Porque os primeiros clientes são relativamente fáceis de arranjar e a verdade é que quando já tens dinheiro suficiente para pagar as contas, a tendência natural do ser humano é parar de crescer e dizer, ok, já está. E é exatamente por aí que a maioria fica. Não porque não conseguem mais, atenção, mas é mesmo porque deixam de tentar. E as pessoas que não se acomodam, essas é que chegam ao tal nível seguinte. Se estás a ver isto e sentes que o nível 1 já te parece muito longe, que isto de 1.500 euros por mês parece um cenário que não se aplica a ti, eu percebo. Se alguém me tivesse dito a mim, quando eu estava com 50.000 euros em dívidas, eu também não teria acreditado. Mas eu vi, com os meus próprios olhos, pessoas a passarem do nível 0 ao nível 2 em ano e meio. Na prática, não é teoria, na prática. Pessoas reais em Portugal. Portanto, isto não tem a ver, isto não é nenhuma ficção. Isto é método, consistência e não desistir quando a coisa fica confortável. É só isto. Agora, o que é que muda quando nós deixamos os 500 e os 1.500 euros para trás e passamos para este patamar seguinte? Neste nível, tu já não és uma pessoa que escreve para clientes, digamos assim. Tu já estás também a gerir uma espécie de um micronegócio. E eu sei que quando ouvimos a palavra negócio, a maioria das pessoas imagina logo uma coisa gigante, uma fábrica, um escritório com empregados, uma loja física. Não tem nada a ver com isso. O meu negócio é 100% online. Eu trabalho de um escritório e também trabalho a partir de casa. Eu não tenho empregados. Tenho um computador, tenho uma secretária, tenho clientes que me pagam todos os meses e os meus alunos que estão neste nível fazem exatamente a mesma coisa. De casa, sozinhos, acima dos 2.000 euros por mês. Qual é que é a matemática neste nível? Aqui estamos a falar de 4 ou 5 clientes que te pagam entre 500 a 800 euros por mês, numa faturação mensal total entre 2.000 a 4.000 euros por mês ou até superior. E se estes números te parecem irreais, acredita, eu percebo. Estamos num país onde o salário médio anda nos 1.000 euros, 1.000 e poucos. E se estivermos a falar de 3.000 ou 4.000, parece que estamos a falar de ficção, uma coisa que só acontece a alguns. Mas não é. Está a acontecer. Em Portugal, neste momento, com pessoas que eu conheço pessoalmente e muitas daquelas eu formei. Agora, a diferença deste nível para os anteriores não tem a ver com técnica, mais uma vez. Tem a ver com mentalidade, tem a ver com estrutura. Aqui tu já precisas de perceber coisas como fiscalidade básica, tens de perceber como é que tu organizas o teu dinheiro, como é que tu separas o negócio das tuas contas pessoais, como é que tu planeias os teus impostos para não ter surpresas no final do ano. Tu precisas de te posicionar, inclusive, como especialista numa área, em vez de ser alguém que faz um bocadinho de tudo, não é? Porque tu vais ser reconhecido por fazer uma coisa e fazê-la mesmo muito bem, e por causa disso também cobras em conformidade. E precisas tratar isso como uma seriedade de quem está a construir uma coisa que dura. E não como quem está a fazer um biscate, não é? Não como quem está a experimentar, como quem está ainda a construir uma carreira. E deixa-me ser clara sobre uma coisa. Este nível dos mais de 2.000 euros por mês não é para toda a gente. E não precisa de ser. Do que eu observo há mais de 6 anos é que isto é para 1% dos meus alunos. Há pessoas que ficam perfeitamente felizes no nível 1, a tirar os seus 1.200, 1.500 euros limpos por mês e a trabalhar de casa com tempo para a família. E isso é perfeitamente válido. Isso por si só já é uma vida completamente diferente daquela que eles tinham antes. E diga-se, 10 vezes melhor do que a maioria dos amigos e da família mais próximos. Este nível é para quem olha para isto e pensa, eu quero mais, eu sei que eu consigo mais, eu estou disposta a fazer o que é preciso, o que for preciso para lá chegar. Para essas pessoas, o caminho costuma ser mais acompanhamento, mais profissionalizado.
Na escola de copy, por exemplo, que é onde nós temos as nossas formações mais especializadas e temos ferramentas para dar este salto, isso pode ser um caminho. Ou então também pode ser o nosso acompanhamento profissionalizar. Mas independentemente do caminho que tu escolhas, aqui o importante é que tu não fiques parada e acomodada no já é bom. E antes de fechar esta secção, apenas uma nota rápida. Ao longo de todo este vídeo eu falei exclusivamente sobre trabalhar por conta própria como freelancer, sobre seres tu a gerir os teus clientes, os teus horários, o teu dinheiro. Mas se o teu perfil é diferente, se tu preferes a estabilidade de um contrato, um salário fixo, saber exatamente o que é que tu recebes no fim do mês, essa opção também existe. Há empresas em Portugal a contratar copywriters, criadores de conteúdos, especialistas em comunicação digital. Não é o foco deste vídeo, mas eu quero que saibas que o caminho não é só um, há vários. E todos eles começam no mesmo sítio. Perceber que a escrita é uma competência que tem valor no mercado. Agora já sabes quanto é que se ganha a escrever online em Portugal. Números reais, com impostos, recibos verdes, nada de promessas exageradas, sem fantasias e tudo mais. Mas saber isto, ou seja, saber quanto se ganha, não é que te dê dinheiro, não é? Isso não te dá dinheiro na prática nenhum. Então, se tu quiseres começar à séria, o primeiro passo é clicares para te inscrever no curso gratuito que está na descrição. Está lá um linkzinho. É aí que tu aprendes a encontrar o teu primeiro cliente, num curso muito direto, passo a passo. É o teu ponto de partida. Agora, eu demorei muito mais tempo do que devia a chegar a estes números, ao tal nível máximo. Muito mais do que era necessário, na verdade. E porquê? Porque eu cometi erros que me custaram meses de trabalho, milhares de euros. Erros que, se alguém me tivesse avisado, eu teria evitado facilmente. Então no próximo vídeo eu vou-te mostrar exatamente quais foram esses erros. Os 4 que eu cometi quando comecei a escrever online e que te vão custar muito dinheiro também se tu não os evitares. Vai aparecer aí no ecrã.